Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica na Ucrânia para hoje, dia 2 de setembro de 2025. Tivemos atualizações bastante interessantes e importantes e por isso vamos começar. E vamos começar aqui pela Bulgária, onde ainda durante o dia de ontem tivemos aqui umas declarações por parte de alguns países europeus e de algumas fontes europeias a referir que o avião em que prosseguia a Presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, teve uma interferência no seu GPS e por isso os pilotos tiveram um trabalho adicional a pilotar e a guiar o avião. Contudo, este foi um ataque efetuado à própria Rússia, mas durante o dia de hoje tivemos o Flight Radar, aquele site famoso que acompanha os voos de todo o mundo, a referir que de facto não houve nenhuma interferência no GPS do avião onde seguia Ursula von der Leyen e, portanto, basicamente este site está a referir que as declarações da Ursula von der Leyen e de todas as pessoas que a referiram que o seu avião foi atacado são falsas. Portanto, isto aqui trata-se de uma provocação bastante séria contra a Rússia. Muito provavelmente os países europeus estão a tentar encontrar mais formas ou então a preparar a sua população para enviar tropas para a Ucrânia. Vamos agora à própria Ucrânia. E durante a noite de hoje a Rússia atacou mais uma vez o território da Ucrânia com alguns drones e mísseis e neste caso tivemos umas imagens de satélite a confirmar que alguns hangares que muito provavelmente continham armamento e vários mísseis ou bombas que até os próprios países do Ocidente forneceram à Ucrânia foram destruídos. E temos aqui as imagens que comprovam isso. Além disso, tivemos uma informação bastante importante por parte do Ministério da Defesa da Ucrânia a referir que apenas em agosto a Rússia lançou um total de 4.390 bombas aéreas guiadas. E estes são valores bastante elevados porque só em julho foram lançadas 3.786 bombas destas, mas em abril foram lançadas mais de 5.000. Portanto, a Rússia tem mantido aqui um ritmo bastante dinâmico no uso destas bombas voadoras e que tem causado bastantes estragos às forças de defesa ucranianas. Vamos agora ver a situação no Mar Negro porque também temos aqui uma situação bastante interessante. E a situação é que nos últimos dias os ucranianos têm vindo a efetuar quase diariamente ataques às forças russas na Crimeia. Tivemos aqui ataques a helicópteros Mi-8 por parte das forças russas. E até tivemos um navio atacado pela Ucrânia neste ponto, exatamente por aqui, há alguns dias atrás. E as táticas que os ucranianos estão a utilizar para esse fim é enviando um drone marítimo que contém vários drones voadores do tipo FPV aqui para perto da costa da Crimeia e a partir deste ponto, perto da costa, eles já lançam os drones para atingir os seus alvos. E portanto a Rússia está num problema agora porque para já não encontrou uma maneira eficiente de controlar e de barrar estes ataques por parte da Ucrânia. E por isso nos próximos meses vamos ter aqui uma batalha bastante interessante entre a Ucrânia e a Rússia no Mar Negro. Vamos continuar e agora vamos passar à situação no terreno. Vamos primeiro à direção de Zaporizhia, onde no território de Dnipro os russos atingiram com bombas voadoras mais um edifício que era de alguma forma utilizado para fins militares por parte da Ucrânia. Relativamente aos avanços no mapa, nas últimas 24 horas não tivemos nada de novo nesta região e por isso vamos avançar e vamos à direção de Novopavlivka. E mais ao norte desta cidade e desta direção tivemos aqui umas atualizações bastante dinâmicas na linha da frente. O que aconteceu é que durante a manhã do dia de hoje tivemos uns relatos a referir que a Rússia avançou na aldeia de Udachny e conseguiu conquistar mais algumas posições. Contudo, os ucranianos mais logo publicaram um vídeo no qual mostravam ataques efetuados às forças russas precisamente nesta aldeia. E algumas posições foram geolocalizadas nesta região, na porção mais a oeste desta aldeia, e portanto temos aqui uma disputa bastante sangrenta e bastante feroz entre as forças da Ucrânia e as forças da Rússia para ver quem consegue controlar e conquistar a aldeia de Udachny. E eu vou relembrar que a aldeia de Udachny é uma aldeia bastante importante nesta direção e já temos esta batalha por esta aldeia a durar bastante tempo.
Além disso, mais um pouquinho a sul, na direção de Novomikhailovka e na própria aldeia de Muravka, os russos fizeram uns avisos e lançaram aos ucranianos nesta aldeia papéis a partir de um drone a referir para se renderem, portanto a sugerir a rendição aos ucranianos. E nós sabemos que é assim que os russos têm operado ultimamente. Antes de efetuar um ataque grande contra alguma aldeia ou alguma cidade, os russos primeiro lançam estes papéis a sugerir que os soldados ucranianos que naquele momento se encontrem nas suas posições de defesa para que se rendam. E portanto, muito provavelmente, os russos estão a planear um ataque nas próximas horas ou até nos próximos dias na direção da aldeia de Muravka, aqui mais para o oeste. Além disso, mais ao norte tivemos também alguns relatos por parte de algumas fontes pró-russas a referir que as forças russas conseguiram avançar mais para o norte e para o oeste nesta direção. Contudo, para já não temos confirmações visuais disso e também estão a decorrer batalhas bastante ferozes em direção à aldeia do Dachny. Portanto, muito provavelmente o que está a acontecer aqui é que os russos vão nos próximos dias pressionar as defesas ucranianas nesta região para depois desenvolverem a sua ofensiva ao longo desta estrada em direção às aldeias de Raipolye e Kolona Mezhova, mas também muito provavelmente à cidade de Mezhova. Portanto, os russos vão querer, nas próximas semanas, controlar mais território que se situa dentro desta linha vermelha que eu desenhei. E, portanto, os russos estão a tentar semi-cercar a cidade de Novopavlivka aqui pelo norte e estão a tentar efetuar mais um avanço pelas defesas ucranianas, como fizeram há uma semana atrás, aqui ao norte de Pokrovsk, quando desenvolveram um flanco. Vamos agora à própria direção de Pokrovsk, onde também tivemos mais atualizações, e o que aconteceu aqui é que os ucranianos contra-atacaram as forças russas, aqui na direção a leste, na aldeia de Mykholaivka, e até tiveram sucesso neste ataque. E como prova disso tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar como os ucranianos estavam a efetuar ataques nesta direção. E até tivemos também ajustes por parte de fontes neutras a confirmar de facto estes contra-ataques ucranianos. Contudo, os russos ainda possuem um controle forte sobre a mina que se situa aqui, e temos essa prova com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque efetuado às forças russas precisamente naquele ponto do mapa, e portanto isto trata-se de uma fortificação bastante forte para os russos, e por isso significa que os russos para já vão conseguir defender as suas posições nesta região. Realmente a situação aqui está bastante interessante, com uma dinâmica bastante interessante, e vamos ver como os russos vão reagir a estes ataques por parte da Ucrânia nos próximos dias e até nas próximas horas. Vamos continuar. Aqui da direção a norte de Pokrovsk, os russos prosseguem a atacar as posições ucranianas com bombas voadoras na direção das aldeias de Sofiivka, porque é aqui que os ucranianos estão a concentrar um elevado número de forças, precisamente nesta área do mapa. E o objetivo deles é contra-atacar os russos nesta direção para tentar encercar os russos neste flanco do norte. Os russos veem estas concentrações por parte dos ucranianos e têm atacado nos últimos dias. Vamos avançar, vamos à direção de Konstantinivka agora. E daqui também não tivemos nada de especial em nenhuns avanços no mapa. Da direção de Siversk tivemos uns pequenos ajustes no mapa em favor das forças russas, mais ao sul, com base nas declarações feitas pelo Ministério de Defesa russo a confirmar que as forças russas conquistaram completamente a aldeia de Fedorivka. Muito provavelmente nos próximos dias vamos receber os soldados russos a erguer as suas bandeiras e, portanto, vamos esperar e aguardar até lá. E relativamente aos ataques, os russos prosseguem a atacar as posições ucranianas ao longo de vários pontos aqui nesta frente de Siversk, incluindo ataques realizados ao equipamento militar ucraniano. Neste caso temos um veículo armado a ser atacado e danificado, muito provavelmente destruído. Sim, destruído porque mais drones foram atacar este veículo. Mas também tivemos ataques em profundidade na cidade de Sloviansk, onde foi atingido mais um ponto de concentração de forças ucranianas. Vamos continuar.
De Liman não tivemos nada de especial e nas outras direções da linha da frente, incluindo mais ao norte, na cidade de Kharkiv, mas também na cidade de Kupiansk, não tivemos nada de especial. Só de referir que ainda ontem tivemos uma atualização por parte do mapa em favor das forças ucranianas, com base num vídeo publicado pelas forças russas aqui na aldeia de Merove. E nós ainda ontem ajustámos o mapa com base neste vídeo, onde os russos mostram ataques efetuados às posições ucranianas. Contudo, durante o dia de hoje parece que os russos conseguiram expulsar os ucranianos desta direção e como prova tivemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar a diferença aqui de várias imagens. Por exemplo, este vídeo foi gravado no dia 1 de julho de 2025 e nós podemos ver aqui alguns pontos destes vídeos. Contudo, no dia 1 de setembro de 2025, ou seja, durante o dia de ontem, tivemos os russos a erguer as suas bandeiras nesta aldeia. Portanto, tivemos de ajustar o mapa novamente a favor dos russos e voltar à situação que tínhamos ainda durante o dia de ontem. E para hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem apoiar o trabalho que eu faço aqui no canal, por favor considerem em se tornar membros. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.